olhando para a lua, vasta e brilhante. O herói se convenceu que amanhã seria o dia. Quando haveria uma batalha, no dia seguinte, vieram flocos de neve, e enormes flocos de neve caíram no chão. Carrinho de bebê estava feliz segurando flocos de neve nas mãos, e surpreso com isso. Mas o desejo claramente não estava feliz com tanta neve. Caminhando pela calçada, o menino pulou e disse que os soldados foram bastante descuidados com seu trabalho e não guardou as paredes. Mas o próprio me senti melhor quando não havia inimigos no horizonte, mesmo sabendo que não havia soldados por perto. O homem exalou, exalando nuvens de vapor de sua boca, olhando para a neve caindo e a floresta atrás dele. Ele observou que a visibilidade foi bastante reduzida devido à nevasca. Então eles precisariam ter muito cuidado hoje, cobrindo-se com um lenço. Pran compartilhou que ele geralmente gosta de neve, mas neste dia foi claramente inapropriado. E o cara, olhando para longe, concordou com seu amigo, exalando baforadas de vapor novamente. Desejo perguntou ao menino se ele tinha colocado o uniforme. No mesmo segundo, o cara desamarrou o casaco um pouco, mostrando que o uniforme estava bem embaixo dele. Seguindo em frente, Desejo sugerido que o carrinho segue em direção ao leste-oeste, partes das paredes, mas ele acrescentou que o jovem deve permanecer alerta. De repente, os olhos do menino de cabelos azuis se arregalaram, como ele notou algo estranho. À distância, o herói notou que não havia ninguém na cabine de madeira. No post, Desejo ficou surpreso e abriu os olhos, não acreditando que não havia um único guarda. Exalando pesadamente, Carrinho de bebê respondeu severamente que aqueles assistindo estavam claramente relaxando em algum lugar. E o menino os chamou de descuidados. Mas o menino ficou surpreso quando o personagem principal disse que tudo isso era claramente não apenas assim. Desejo correu para frente, percebendo que ele tinha um mau pressentimento sobre isso. De repente, o rosto do cara distorcido em uma careta terrível. Ele correu gritando para o próximo estande, perguntando se estava tudo bem. O olhar do cara enlouqueceu quando ele viu o que apareceu diante dele. Carrinho correu até seu amigo por trás, seu rosto distorcido de medo, perguntando o que aconteceu lá. Na frente de ambos os caras estavam os corpos dos guardas, que foram todos mortos atingidos por flechas em membros diferentes, sentado em frente a um dos mortos. Carrinho de bebê perguntou se os Stevens tivessem realmente entrado no castelo, mas o Desejo rejeitou friamente esses pensamentos, dizendo que eles não teriam tido tempo para fazer isso. De repente, a atenção foi atraída por uma janela holográfica, onde foi relatado que o homem havia descoberto invasão, o que significa que a penetração começou. Também foi relatado que a invasão foi muito tranquila e secreto, e que a maioria das pessoas dentro das paredes não sabia que eles estavam sob ataque. O olhar de Desai estava completamente perturbado, e ele não conseguia entender. A maioria das pessoas ainda não estava ciente do que tinha acontecido. De repente, animado e irritado, Pran anunciou que iria imediatamente. Vá e verifique se tudo estava em ordem. Em outro post. Mas Desejo. Atenção é atraída por um piercing de apito alto e barulho no mesmo segundo. O personagem principal agarrou o menino, caindo no chão com ele, e a bala, que estava voando para eles, pousou em um poste de madeira. Ambos os caras olharam ansiosamente e com medo para a flecha, que quase os atingiu, e Pran ficou interessado em como os Stevens miraram em uma tempestade de neve, deixando o menino na cabine de guarda. Desejo caminhou até os lados da janela para entender o que era o que. Ele usou sua visão de coruja e começou a espiar à distância. O olhar do homem foi direcionado através dos flocos de neve. Ele esticou sua visão, penetrando mais profundamente. De repente, o personagem principal
notou um enorme mão musculosa que estava segurando uma arma enorme. O cara também notou a silhueta de uma certa pessoa, que se assemelhava a um animal, e a janela holográfica rangeu, relatando que o herói conheceu um herói bastante raro. Na frente dele estava uma garra de falcão sangrenta, cujo olho direito era branco como a neve, e o esquerdo queimou com uma chama vermelha, e foi apontado para o cara espiando do abrigo. Bran olhou ansiosamente ao redor dos arredores, e o desejo sorriu com o fato de que havia na frente deles como se viu. Na frente dos heróis estava o líder da tribo Hawk, conhecido como o melhor arqueiro, olhando da janela de seu abrigo de madeira. Ambos os caras viram que 2 ganchos foram jogados na fortaleza. 2 homens Esteban com olhos cruelmente demoníacos. Imediatamente subiu na parede. Desejo olhou para este espetáculo com um sorriso estranho. E Bran notou com medo que os bárbaros também rápida e facilmente escalar as paredes com tais corpos, que o homem concordou observando que o papel de parede seria difícil para os caras na batalha. Na próxima cabine 2 guardas estavam de plantão, e um deles ouviu sons estranhos, mas o outro não percebeu nada. Neste momento, os Estebãs estavam se aproximando de seu abrigo de madeira. Um dos guardas decidiu ir em frente e verificar a área, apenas no caso, mas no mesmo segundo. Os punhos dos bárbaros voou para os corpos enfraquecidos dos homens. Os Estebãs se jogaram nas janelas como animais e um dos caras gritou, não entendendo como essa tribo bárbara acabou aqui, mas tendo encontrado o bárbaro cara a cara. O homem congelou sem saber o que fazer. O olhar do bárbaro era mais escuro que a noite, e seu sorriso brilhou na escuridão. Neste exato momento, o líder da tribo estava indo em direção à parede meio vazia, sobre a qual a pele de um tigre branco foi colocada. O terrível bárbaro olhou em volta com seu olhar selvagem. Atrás dele estava sua tribo, e ele os ordenou severamente que era hora de entrar no castelo. 2 bárbaros estavam no abrigo da guarda e olhou para baixo, esperando por algo. De repente, um enorme gancho de ferro foi jogado na parede. E depois outro! Montes de neve triturados sob os pés dos homens estimados, e eles os derrubaram. A tribo ficou perto de seu líder e gritou, olhando para cima e esperando por um comando. Um dos bárbaros sentou-se, ouvindo a neve, olhando em volta como um animal, virou-se para o líder, com um pedido para que ele lhes dê ordens. Mas o líder desta tribo estava olhando cautelosamente para algo. Abaixo dele, ele estava olhando ao redor da cidade. E de repente, notei um dos edifícios, sugerindo que deve ser um armazém com provisões. O olhar do líder da tribo Hawk ficou alarmado e cheio de mal-entendidos. Seus companheiros de tribo o chamaram, mas ele só olhou para longe. De repente, ele notou a coroa do cabelo loiro de alguém, no topo da torre do sino. O cara sentado em uma emboscada, atrás da parede, começou a ficar indignado, quando ele percebeu que os Estebãs tinham chegado e havia mais de 100 deles. Embora os malditos cavaleiros disseram que os Estebãs não viriam este ano sentado na torre do sino. O homem sabia que o bárbaro, a tribo Hawk, já havia matado muitos. O homem olhou para a campainha aborrecido, sabendo que ele deveria tocar para avisar os outros. O sino o encheu de terror, mas foi a única salvação. Mas se o cara tivesse se levantado, ele teria morrido de repente. O herói começou a ouvir os sons por trás da parede e percebi que tudo tinha ficado em silêncio, sugerindo que eles tinham deixado. Mas naquele exato segundo, uma cabeça enorme, com olhos loucos, apareceu atrás da partição. E a voz disse que tinha encontrado o cara. O bárbaro subiu na torre do sino, e gritos terríveis começaram a ser ouvidos de lá.
enquanto o líder já estava se movendo longe deste lugar, relatando que ainda pode haver sobreviventes. O chefe se dirigiu à sua tribo, ordenando que 10 deles permanecessem onde estavam e lidar com os guardas restantes, enquanto o resto deveria ir com ele para o armazém. Ao mesmo tempo, o homem desceu correndo segurando uma arma enorme em suas mãos. Uma dúzia de Estebans assistiram como o resto da tribo bárbara subiu as escadas para a cidade. Aqueles bárbaros que permaneceram ficaram de pé, exalando vapores leves, observando que o líder de sua tribo estava muito preocupado. Com as mãos cruzadas nos ombros, um dos Estebans concordou com o julgamento de seu amigo, dizendo que todos que estavam aqui já estavam mortos, mas, por algum motivo, o comandante estava com medo de que alguém pudesse sobreviver. Que o mostra como não um guerreiro de verdade. Os Estavanes olharam para trás e seu olhar estava cheio de decepção. De repente, um deles rangeu os dentes e mostrou os dentes, dizendo a palavra do líder era completamente inegável e seu único dever era obedecer ordens. E o próprio comandante era mais sábio do que qualquer um deles. Seu olhar era insano e terrivelmente assustador. E o Esteban perguntou a seus companheiros de tribo, com interesse, se eles concordaram com isso. E se eles tinham alguma dúvida, gaguejando um pouco e com medo de olhar para o homem. Eles responderam que nunca iriam contra sua vontade. No Esteban, olhando para eles, disse severamente que eles deveriam seguir suas ordens e dispersar. Ele ordenou que os Estebans restantes para inspecionar todas as paredes, passando pelas pessoas e soldados que eles mataram. Um dos bárbaros notou que não havia nada para olhar nessa direção porque todos os guardas estavam mortos. E ele ainda considerava o líder um covarde, porque ele estava sempre preocupado sobre todos os tipos de bobagens. De repente, os Estebans, a atenção foi atraída pela flecha do líder. No post, o bárbaro sorriu com o fato de que o líder errou e bateu na vítima errada no mesmo segundo. Um barulho alto e grito foi ouvido atrás dele. Esteve tenso tentando se voltar para os sons. Enorme espada sangrenta saiu por suas costas em seu peito. E o homem só olhou ameaçadoramente para o lado, não entendendo o que estava acontecendo. Havia sangue em seu rosto e dentes. E quando ele virou, o homem tentou murmurar algo. Ele só perguntou de onde veio o cara. E depois disso, o homem Esteban, que ele matou, caiu sob os pés de abaixando-se e pegando uma espada do chão. Perto do homem morto, o menino concordou com o desejo. Que a assunção do acabou sendo mais correto do que nunca. O personagem principal neste momento abaixou o corpo do guarda-morto, que atacou, e ele se levantou. Ouvindo o cara de cabelo azul, concordo com as palavras anteriores de Desire, que o líder deixaria várias pessoas em guarda. Em pé e sem fôlego, o homem direcionou seu olhar para seu amigo, dizendo que ele já tinha matado um deles, o que significa que havia mais 10 deles restantes. O cara relatou que havia um sino no 13º posto, e os jovens precisavam chegar até ele e acertar, para notificar a todos sobre a invasão. Carrinho entendeu que o sino estava cercado por bárbaros. Então ele concluiu que seria difícil alcançá-lo. Mas seria mais fácil correr para o 14º posto, que está localizado no lado oposto, sentado contra a parede de madeira do alojamento. Desejo respondeu a esta proposta, dizendo que seria muito longe para chegar ao posto. E então seria tarde demais. Olhando para seu amigo de cabelos azuis, o personagem principal adicionou que só havia uma coisa sobrando para eles, ou seja, romper os Estebans e vá para o 13º posto. Olhando em volta, Desejo convencido Pran que juntos eles poderiam lidar com tudo. E o menino resolutamente olhou na mesma direção, concordando com o cara depois de um tempo.
Um dos Estebans olhou para frente em alarme, fazendo com que sua mandíbula de piranha fique exposta. Carrinho voou em sua direção, como um redemoinho com uma arma. E o olhar do menino estava fixado apenas em sua vítima, balançando sua massa em forma de agulha. No guerreiro de cabelos azuis, o bárbaro riu, gritando que o líder estava certo, porque havia sobreviventes aqui. Naquele exato segundo, a espada de Pran voou para o outro lado, devido a um forte golpe do homem. O menino parecia alarmado com o lugar onde sua arma tinha voado para longe, e ele exclamou involuntariamente: "Oh, homem Steuben!" Gradualmente se aproximou do menino através de uma camada de neve, enquanto ria com raiva e sarcasticamente com o fracasso do bravo guerreiro. Os dentes nus do bárbaro apareceram na cara do cara, e o homem riu alto na cara do cara. Mas Pran rapidamente começou a se afastar dele. E o homem notou que o menino era muito rápido e ágil. Então Estebão se divertiu ainda mais fazendo uma cara monstruosa e com um sorriso bestial. O Esteban correu para o menino gritando, segurando sua arma no pronto. Os olhos do homem da tribo bárbara eram loucos, e ele balançou pro cara, querendo infligir pelo menos algum dano a ele. O bárbaro ficou completamente louco, balançando sua massa em torno do cara e gritando para ele tentar se esquivar de seu golpe forte. Tudo isso surpreendeu e ele não sabia como agir para derrotar o monstro. Um Estebão zangado estava indo em sua direção, mas Pran de repente pulou por trás e voou em direção ao bárbaro, sem fazer um único som. De repente o homem se virou e olhou questionadoramente para tudo que tinha acontecido. O menino de cabelos azuis empurrou o homem para baixo, com toda a sua força com as pernas e todo o corpo. O bárbaro tropeçou escorregando em seus sapatos no gelo. Seu rosto expressava confusão incompreensível. Ele voou pela parede sem largar sua arma. Pran correu para outro ponto, enquanto o homem Esteban proferiu seus últimos gritos. Atrás dele, em segundos, outro bárbaro estava parado na frente dele, usando seus poderes mágicos contra o guerreiro de cabelos azuis. O rosto de Esteban começou a expressar confusão e medo quando ele percebeu que algo estava errado com seu feitiço. Desejo dirigiu sua mão controlando este feitiço. Analisando isso, o protagonista olhou seriamente para a vítima. Quando a análise foi concluída, um homem da tribo Falcão Bárbaro gritou com raiva que, mesmo sem usar magia, ele poderia derrotar um inimigo que não tinha armas. Por outro lado, o carrinho veio até ele, seu olhar matando por dentro. O menino deslizou ao longo do gelo, aproveitando a situação gelada. Ele já estava na frente do nariz de seu inimigo, que estava fazendo uma cara de raiva e caretas diabólicas. De repente, uma luz brilhou diante dos olhos do homem, e ele gritou alto, mas o lutador de cabelos azuis não se importou e usou toda a sua força no bárbaro. Naquele mesmo segundo, uma enorme espada brilhante apareceu nas mãos do menino, e o Esteban olhou para ele com surpresa, mas não perdeu o controle de si mesmo, balançando no cara, mas era tarde demais, porque a espada do cara já estava perfurando o corpo de um enorme carrinho de bebê grande, com um rosto um pouco preocupado. Atingiu seu oponente com um florete brilhante. No último momento, o bárbaro rosnou e gritou, porque ele não esperava tal golpe. Ele revirou os olhos, chamando o menino de guerreiro brilhante. O Esteban caiu de bruços na neve fria, e Pran o deixou adicionando mais. O menino olhou para sua espada novamente e viu os restos do sangue do Esteban nele. Ele se moveu ainda mais, abaixando a lâmina de sua espada, fazendo com que o sangue flua mais baixo. De repente, o desejo se aproximou do jovem, perguntando ao amigo
como ele estava se sentindo. E o menino respondeu que estava tudo bem. Os estebanianos sobreviventes, de repente, apareceu em seu caminho, apontando a arma em sua direção. Carrinho de bebê pediu a seu camarada para ficar atrás dele. Mas o homem interrompeu o menino, dizendo que ele poderia descansar e o desejo faria tudo sozinho. Os restos dos estebãs correram em direção ao inimigo. Com gritos altos, o homem soprou vapor de sua boca com facilidade e olhou para seus inimigos. Ele tirou o cinto do casaco e disse em voz alta que, de agora em diante, ele lidaria com todos eles. A neve caiu em grandes flocos. Mas a luta continuou. Muitos estonianos gritaram, apontando suas armas para o inimigo. E indo em sua direção, o homem ficou sozinho, oposto a eles, olhou para eles com um sorriso invisível no rosto. Um floco de neve pousou em seu dedo, através de suas luvas de couro, e o homem ordenou que derretesse. No mesmo segundo, o dedo do cara foi mergulhado com uma pequena quantidade de água. Desejo direcionou sua mão para o lado, ordenando que todo o gelo que o cercava derretesse, e uma forte rajada de vento começou a fazer seu trabalho. Os estebãs voaram para longe do forte impulso, não entendendo o que estava acontecendo. E o que esse cara queria? Suas pernas de repente se encontraram profundamente na água gelada. E eles olharam questionadoramente para esta visão. Os rostos de todos os bárbaros mostraram nojo. Mesmo quando o cara mandou secar tudo, Carrinho apareceu atrás do homem, surpreso que a superfície ao redor deles agora estava completamente seco. Mas no mesmo segundo, Desejo exigiu que o menino fechasse os olhos. O jovem de cabelos azuis obedientemente fechou os olhos. E o homem se virou, verificando se o cara tinha feito tudo corretamente. E então, pediu ao amigo para não abrir os olhos. Em um futuro próximo, os estonianos pareciam confusos e questionando por que o mágico que estava parado em frente a eles não atacou de forma alguma. E isso parecia bastante estranho para eles. Horus estabeleceu-se aos olhos de um dos bárbaros, quando ele percebeu e disse que poderia estar agora ao lado deles, representa um grande perigo. Desejo olhou para seu oponente seriamente, sem tirar os olhos. E o homem, seguindo o olhar do jovem, sentiu medo e desespero porque viu neste homem um homem que era mais forte que o líder. Este bárbaro imediatamente começou a correr, não ouvindo os gritos dos outros sobre para onde ele estava dirigindo um enorme fluxo de superpotência. Desejo sorriu com o fato de que o Esteban imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Mas era tarde demais. De repente, o bárbaro começou a deslizar pela superfície gelada. Pequenos fluxos de magia gradualmente saiu da boca do mágico, que o cercou e o cercou. Percebendo como um homem da tribo Hawk estava correndo em direção a ele, o cara decidiu agir. Ele enviou um enorme fluxo de magia em sua direção. Convocando relâmpagos, a luz iluminou os estonianos. E eles gritaram alto, um enorme raio os atingiu. Após o qual gritos e exclamações foram ouvidos. A água que estava na superfície sucumbiu à influência elétrica. Os restante caíram suas cabeças nesta água da luz brilhante, perdendo o equilíbrio e o controle sobre si mesmos. Eles estavam mortos na água, com a boca aberta e a cabeça fumegando. Mas um deles continuou a se levantar contra seus inimigos. Pran observou que o último Esteban não foi afetado por qualquer magia e ele ainda estava de pé. Que o desejo ficou impressionado com... Na frente dele estava um homem com a cabeça curvada, que em um curto período de tempo conseguiu quebrar parte da ponte, para que ele não fosse atingido por eletricidade. O personagem principal apontou a mão para ele, querendo matar o último bárbaro. O cara percebeu que algo afetou esse monstro
Ele caiu com o corpo inteiro, na mesma água onde seus companheiros de tribo morreram. Os braços e pernas bárbaros estendidos. Deitado em uma enorme poça, olhando para seus olhos brancos e enlouquecidos. Bran notou que o Esteban tinha perdido a consciência e parecia não ter conseguido evitar um golpe forte. E o desejo concordou com seu julgamento. Depois de alguns segundos, o homem sentou-se no chão e exalou. E Bran sentou-se ao lado dele, encostado no ombro do protagonista, e perguntando se ele estava bem. Para isso, o cara respondeu que estava tudo bem. Mas o ARC gastaria muito mana. Os olhos de Bran se arregalaram de surpresa, perguntando ao homem se ele realmente usou o feitiço de 3º nível, mesmo que ele fosse apenas um feitiço de 1º nível. O homem levantou a cabeça e sorriu, dizendo que era tudo graças à sua forma, apontando para a pedra mágica. Bran disse ele se aproveitou de mim de sua pedra mágica. Desejo risonho respondeu que mesmo com a pedra, ele estava muito exausto. E o menino de cabelo azul naquela época olhou com admiração para seu professor, dizendo que ele era o mais incrível. O homem olhou para cima e sorriu, percebendo que depois de usar o feitiço do 3º círculo, seu corpo imediatamente ficou lento. Olhando para a neve caindo, o personagem principal percebeu que precisava pegar o emblema o mais rápido possível cidade no meio da rua. Aviações, de espada, exclamações e gritos baixos. Os bárbaros atingiram os guardas e outros guardas com movimentos rápidos. O líder estava sentado no telhado de uma das casas, olhando para tudo o que estava acontecendo na rua, segurando a espada em suas mãos e olhando para a frente. O homem sorriu nas paredes de um prédio enorme. A tribo se reuniu em torno dele. E no meio deles estava o líder. Os portões do armazém de alimentos já estavam abertos. E olhando para isso, os estonianos gritaram alto, espantado com a quantidade de suprimentos. Eles passaram correndo por seu líder, que estava usando a pele de um tigre branco morto, pegando muitas caixas e indo em direção à saída. Os bárbaros notaram que, com isso, eles poderiam aguentar até o próximo ano. O chefe, parado em torno de seus companheiros de tribo, gritou para eles pegarem o máximo que pudessem carregar. E ele exigiu que eles queimassem o resto. Ácido já foi derramado em muitos idiomas. Os homens encharcaram tudo com alguma coisa que ajudaria as coisas restantes a queimar. Um dos bárbaros passou pelo líder, parado ao lado dele, que estava controlando tudo com as mãos cruzadas. Quando de repente algo acordou da caixa, curvando-se, o homem estendeu a mão para o objeto. Tomando um punhado, ele percebeu que havia areia em suas mãos. Os olhos do líder se encheram de medo, e ele entendeu o que estava acontecendo. Ele perguntou com raiva a todos os seus companheiros de tribo para abrir as caixas e verificar o que havia nelas. O homem não voltou, não querendo ver e acreditar no que ele inventou. Os bárbaros gritaram, abrindo as caixas e encontrando areia em cada uma delas. E isso é tudo. O líder olhou para tudo isso, tentando acreditar que isso aconteceu, e o homem pensou que era o castigo de Deus. E os deuses o puniram por evitar uma luta justa. De repente, um som alto foi ouvido perto do prédio. Os bárbaros ouviram o som da campainha e gritaram, dizendo que os inimigos estavam avançando. De repente, o chefe se virou e se dirigiu a seus companheiros de tribo, dizendo-lhes para largar tudo e recuar. Os bárbaros deixaram as paredes do edifício malfadado. Eles estavam chateados, mas rapidamente voltaram derrotados. De repente, o olhar do homem adquiriu determinação. E ele decidiu se virar. Ele se dirigiu aos 3 bárbaros, dizendo-lhes para parar na neve, em um monte de neve e água gelada lírio, que emitiu uma luz brilhante. Naquele mesmo segundo,
A rua desta cidade foi iluminada com um brilho. Luz azul. O líder tentou sair através da tempestade que se formou na frente dele. De repente, sua atenção foi atraída para uma silhueta à distância. O líder, segurando uma arma nas costas, perguntou ao homem que apareceu se ele era um inimigo. Menina loira, desenvolvida no vento, e flocos de neve caíram sobre eles. O herói olhou para seu oponente, através de sobrancelhas cobertas de gelo, endireitando-se e apoiando-se em sua espada. Ela disse que era ele, Senhor Columbine. Segurando um arco em suas mãos, olhou atentamente para as idades. A menina abaixou a cabeça. Uma enorme névoa de poeira subiu ao redor da heroína, sem tirar os olhos dela. O líder da tribo decidiu agarrar as flechas. Um escudo apareceu na frente da loira, que foi capaz de repelir o ataque de Boldre Columbine, a flecha presa no cristal azul. Vendo isso, o líder abriu a boca surpreso. O líder permaneceu atrás de seus companheiros enfurecidos. Quem ele ordenou que atacasse? A Aegiste foi atacado por todos os lados por monstros armados. A garota, o corpo inteiro começou a ser coberto com uma aura azul. Os olhos dourados da loira brilharam intensamente. Uma cúpula azul apareceu no céu, que iluminou tudo ao redor. Quando a heroína decidiu usar a habilidade Raice Palace, os oponentes iluminados começaram a virar a cabeça. Eles assumiram que tudo estava virando gelo. O chão começou a desmoronar sob a espada da garota. Tremendo de medo, Lord Columbine continuou a olhar para Gast. Ele não esperava que ela tivesse uma monstruosa quantidade de A loira tocou levemente o gelo com os dedos. A garota, sentada no trono de gelo, olhou com confiança para seus oponentes. Vendo isso, o líder tribal se perguntou quem era esse Aegiste. Levantando a cabeça, a loira decidiu dar conselhos aos rivais. Os rostos dos homens ficaram azuis de medo quando a heroína os aconselhou a se renderem. As pupilas de Hera's olhos dourados se arregalaram. O oponente perguntou se ela deveria desistir. Lord Columbine riu tão alto que ele mostrou todas as suas presas, cerrando as mãos em punhos. O líder tribal baixou a cabeça e gritou alto. Rona e seus companheiros olharam para ele com surpresa. Levantando suas armas, os homens da tribo cercaram o líder, após o qual eles repetiram suas palavras. O homem na máscara de besta olhou atentamente para a garota. Ele a informou que haveria uma batalha. Aguste abaixou a cabeça e concordou com sua proposta. Monstros feitos de gelo apareceram ao lado da garota. Ela avisou seus oponentes que todos eles morreriam. Cegando com olhos vermelhos brilhantes, a criatura balançou o braço violentamente. O chão quebrou em blocos, que se espalharam para os lados. O homem ruivo, assustado, estava de boca aberta. Como ele foi jogado para trás pelo impacto? Enormes fluxos de gelo afiados estão presos no chão. Um estilhaço penetrou no corpo de um homem. Um monstro convocado passou pelos oponentes afetados, sentada no trono, ao lado de sua guarda, e apenas assumiu que eles tinham... Aparentemente, matou todos os seus assistentes para chegar até ela, olhando de perto para seus oponentes. Ela decidiu que não pouparia esses bárbaros. Atrás do trono, algo brilhou com uma luz brilhante. A heroína olhou para trás com surpresa. No bloco de gelo caindo, ela exalou pesadamente. Quando ela percebeu que o inimigo era capaz de destruir o terceiro círculo Golan com apenas um tiro, a menina virou a cabeça para o homem. Uma flecha brilhantemente flamejante apontada para o loiro, desenhando seu arco ameaçadoramente. Lord Columbine olhou para seu alvo. Neste ponto, Aghast notou que ele era capaz de usar Ora, vestido com uma máscara de animal. O homem prometeu a seus camaradas
que ele lidaria com todos os feitiços perigosos, aproximando-se de sua espada presa no chão. A heroína virou-se para seus guerreiros e pediu-lhes que se reunissem. A menina agarrou o cabo da arma, segurando firmemente uma flecha, envolta em uma aura poderosa em uma mão. O líder percebeu que ele tinha que fazer isso. Lord Columbine apontou uma flecha para seu oponente. Como ele disse em voz alta, que ele teve que matá-la ele mesmo. Ele apenas cortou sua arma com um golpe, graças ao qual ela repeliu o ataque do inimigo. O líder, segurando um arco em suas mãos, virou-se na explosão. Ele puxou a flecha apontando a chama novamente. Depois do qual, ele informou em voz alta à garota que ela não podia se esconder. Dele toda a masmorra estava coberta de névoa. Quando a heroína usou a habilidade de graxa, ela rapidamente fugiu para algum lugar. Um homem zangado, em uma máscara de besta, disparou uma flecha. A garota que o atacou se afastou de seu ataque. Surpreendeu, Lord Columbine abriu a boca, quando ele percebeu que Auguste havia acelerado bruscamente. Olhando para seu oponente, a heroína balançou sua espada fortemente. Os olhos do líder brilhavam em vermelho brilhante. Ele disse em voz alta à loira para nem mesmo ajudar. Algo voou bruscamente sobre a cabeça da garota. Os olhos dourados da heroína se arregalaram. Quando ela notou algo tilintando, ela, segurando os pés o melhor que pôde, tentou repelir o ataque do inimigo. A Egeus voou para longe para que sua queda quebrasse o gelo. Sangue escarlate escorreu por seu rosto. Quando o líder começou a insultá-la, a arma brilhava com uma chama vermelha brilhante. Lord Columbine acredita que, apesar do fato de que a heroína é uma mágico, ela ainda está longe de ser uma verdadeira guerreira. Todo o corpo do homem ficou completamente coberto de mana. Como ele se autodenominou Lord Columbine, que é um guerreiro orgulhoso de Stebans. O líder olhou para a garota com raiva. Ele decidiu que iria destruí-la. Auguste, tendo atingido um enorme fluxo de gelo, me levantar. A loira abaixou a cabeça quando percebeu que armadilha. Ela caiu. Uma faísca brilhante brilhou no céu. A garota tentou o seu melhor para repelir o ataque do inimigo. Entediados olhos enfurecidos de Columbine iluminaram-se com chamas vermelhas. Quando ele começou a insultar a heroína, o líder da tribo atacou a loira, olhando atentamente para as idades. O homem se interessou por sua armadura. A loira olhou para Lord Columbine com desagrado quando de repente ele agarrou seu ombro. Ele pensou que a armadura dela era muito pesada. Sorrindo diabolicamente, o homem ruivo puxou a heroína. Com todas as suas forças balançando, o líder jogou Auguste no abismo gelado. Pedaços de gelo começaram a quebrar. Todo o rosto da menina estava coberto de abrasões. Ela disse em voz alta: "Caramba!" Armado com uma arma, o homem decidiu pular em seu rival. Ele disse com raiva à loira que ela estava acabada, olhando diabolicamente para a heroína. O líder correu rapidamente em sua direção. Ele começou a zombar dela, enquanto isso, segurando com confiança sua mão na frente dela. Auguste usou sua habilidade de lança de gelo. Uma grande explosão ocorreu na masmorra. Faíscas brilharam intensamente no céu. A garota enfiou a espada no chão. Com toda a sua força, gotas de sangue fluíram da boca da mulher ferida, enquanto o líder continuava a insultá-la. O homem de cabeça baixa sentou-se em frente à heroína, agarrando sua arma afiada. O homem sorriu quando percebeu que a magia de Auguste tinha tornar-se visivelmente mais fraco. Ele adivinhou que ela estava se aproximando de seu limite. A loira olhou para o broche de ouro. Quando ela foi informada de que seu formulário tinha menos de 20%, Mana deixou um sinal do sistema também apareceu, indicando que a proteção sua diminuiu significativamente. Mal em pé, em seus pés,
A heroína disse ao líder que ele estava falando demais. Depois do qual, Agush admitiu que ela estava em perfeita ordem. As veias no rosto borrado de Columbine se destacaram. Com raiva, ele informou em voz alta que ela parecia como se ela já tivesse um pé no túmulo. A menina olhou atentamente para o inimigo. Quando ele percebeu que era tal condição, seria mais fácil para ele derrotá-la. Ele disse a ela que seus camaradas caídos ficaria extremamente desapontado se ela morresse tão facilmente. Os olhos do homem brilharam com uma chama vermelha brilhante. Ele decidiu que cortaria a cabeça da loira para vingar seus parceiros. A garota correu tão rapidamente em direção ao inimigo que o gelo quebrou em fragmentos. O cabelo loiro de Idias esvoaçou ao vento. Zangada, ela levantou sua espada acima da cabeça de seu oponente. A loira agarrou firmemente a alça da arma. Com a outra mão, entediada, Columbine abaixou-se enquanto a heroína enfurecida tentava cortar sua cabeça. O homem bateu na garota no queixo com toda a sua força, para que ela não pudesse ficar de pé, tendo fugido do inimigo. A heroína franziu a testa quando percebeu que o líder, estar ao lado dela, a atingiu, segurando a alça da arma. O homem musculoso olhou para a loira. Ele, rindo, perguntou a ela qual era o problema. Lord Calumbi atacou a garota quando ele se lembrou de suas palavras. Ele perguntou a Ajuste se ela estava bem. Deitada no ombro, a loira tossiu alto. O líder jogou a garota